Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para auxiliar os bacharéis e os treinandos aí de exame de ordem a obter êxito no certame. Eu fui recentemente aprovado, então eu gostaria de deixar essas dicas que me ajudaram a ter êxito nesse exame. Eu vou começar então com algumas dicas com relação a cursinhos, tá? Na verdade, eu fui aprovado, eu me formei em 2007 e não tive a intenção de advogar. Então, o primeiro exame que eu fui fazer foi o exame de número 7, onde onde eu me inscrevi para fazer o ramo de penal. Nesse exame eu não tive aprovação, eu passei na primeira fase, na segunda eu não tive aprovação, na segunda fase. E depois agora, só no exame 13, eu voltei a fazer, mas aí eu já me dirigi para o direito do trabalho. E eu tive a aprovação, na verdade, foi na repescagem, então foi na segunda fase do exame 14. É, então, para cursinho, o que eu fiz? Quando eu fiz meu exame lá de penal, eu fiz aquele cursinho, sem falar o nome do cursinho, mas eu fiz aquele cursinho que não é presencial, né? Que ele é por conferência, de 3 letrinhas. E eu achei ele muito interessante, porque a densidade da matéria é muito grande. Os professores, eles usam muito do tempo para realmente explicar bastante a matéria. Então, quem não se lembra muito bem da matéria, esse é um curso que ele é bem denso, ele dá bastante, ele volta bastante na matéria para te falar tudo aquilo que você precisa saber, né? E agora para o exame 13, eu fiz um outro curso que ele é presencial e eu achei que o presencial ele te ajuda a você tirar mais dúvidas ali no momento em que o professor está explicando, mas a densidade, a quantidade de conteúdo é menor. Então, se você já tá recém formado ou tem ainda bastante coisa na cabeça, talvez seja um melhor para você, porque você vai simplesmente revisar e tirar mais dúvidas, tá? O que eu também acho é que, na verdade, eu trabalhava e estudava para o exame, né? Então eu tinha pouco tempo. Como eu tinha pouco tempo, isso me tomou muito, o cursinho me tomava muito tempo de eu estudar. Agora nesse último exame que eu fiz, eu tirei férias do trabalho para me dedicar mais ao curso à noite e ao estudo de manhã. E eu acho que o estudo em casa, o estudo que você faz sozinho, a prática, né, você tentar fazer os exercícios, tentar fazer algumas peças, ele é muito melhor do que você simplesmente frequentar uma aula, ouvir o professor falando e depois não praticar. Eu acho que esse exercício, a prática é bem mais produtiva do que simplesmente ouvir ele falando, tá? E já aproveitando isso, o que eu falo? Para a primeira fase, eu adquiri um livro desse daqui, ó. São aqueles livros de estudos dirigidos que tem, sei lá, 1 milhão de perguntas. Não sei quantas perguntas tem aqui. Lá, 1.400 questões dos exames unificados. E, na verdade, eu não fiz tudo, tá? Eu fiz grande parte dele. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tudo que está em vermelho, eu realmente... foram questões que eu realmente fiz, tá? Eu fui marcando aqui o que eu fui fazendo. Então, esse livro aqui é muito bom para a primeira fase. O conteúdo dele é bastante vasto e você praticar é aqui onde você vai pegar as manhas, você vai ver os seus erros. É como se você fizesse diversos exames e pudesse corrigir online ali para ver quais são os erros que você teria caso fosse um real, né? E daí por que eu não fiz tudo? Eu, na verdade, fui dividindo aqui, né? Se a gente tem, acho que aqui na época talvez não tivesse filosofia, que agora no último exame que eu fiz teve, mas de qualquer forma, das 80 questões, o ideal que você veja qual é a pontuação, né? Qual é o número de questões que você vai ter por ramo do direito, ou por matéria, vamos dizer assim. E dá foco nas que vão te dar mais ponto. Por exemplo, dá foco em ética, que tem 12 questões, em constitucional, que tem 7, em civil, que tem 7, em processual, né? Vai dando foco naquelas que tem mais pontos. Principalmente em ética. A ética é a grande galinha dos ovos de ouro aí, né? E daí, poxa, não menosprezando, mas assim, pô, direitos humanos, direitos internacional, direito ambiental, direito do consumidor e ECA são
para aprovar por exame da ordem, o que você precisa é fazer 40 pontos. Então, se você começar a estudar muita matéria que vai te dar poucos pontos, você vai poluir a sua mente e talvez você vai ter um conteúdo que não vai te dar a aprovação, né? Então, para o certame, o que você precisa fazer é acertar 40. Então, dê foco nas matérias em que vão te dar mais pontos, porque você vai ter menos conteúdo com um potencial maior de pontuação. Tá certo? Então, essa é uma dica que eu dou aqui pro exame de primeira fase, tá ok? Para a segunda fase, o que aconteceu? Na segunda fase, a primeira vez que eu prestei, eu escolhi penal. Por que eu escolhi penal? Porque as pessoas falavam assim, poxa, vai na matéria que você mais gosta. E a matéria que eu mais gostava era a matéria de penal. Mas eu não tive êxito. Tirei acho que 5 e alguma coisa, 5.3. Mas por que eu não tive êxito? Na verdade, é porque tem algumas matérias que elas são muito teóricas, vamos dizer assim. Você tem um conceito por trás muito grande. Então, o direito penal ele é assim, ele é bem conceitual. Você tem que saber de várias teorias, várias maneiras de que o crime acontece, enfim, tem bastante nuances que dificultam um pouco a matéria, né? Na segunda fase dessa última que eu prestei agora, o que eu decidi? Eu falei assim, eu vou fazer direito do trabalho, tá? E por que eu vou fazer direito do trabalho? Tem uma sacada muito grande por trás disso. A LTR, ela fez há pouco tempo aí, uma CLT que é a CLT organizada. E depois, essa aqui não é LTR, essa aqui é do Renato Saraiva, tá? É uma CLT também organizada. Acho que aqui na frente não fala a palavra organizada, mas ela é aqui, ó, revista, não é. Mas ela é uma CLT organizada. O que é isso, uma CLT organizada? Quando você abre, por exemplo, aqui, você vê que tem aqui a matéria que está falando, tem o artigo, e embaixo do artigo ele já vem o texto completo, o texto total, de tudo aquilo que é relativo ao ponto anterior. Então vamos voltar só mais um aqui, ó. Por exemplo, ó, a gente pode ver aqui, ó, tá vendo o artigo 392, fala da empregada gestante, embaixo tudo relativo àquele ponto ali. Então, na verdade, o que você tem que fazer na prova de segunda fase, com esse código organizado, é simplesmente encontrar o assunto. Encontrando o assunto, tudo que é relativo a ele vai estar na sequência. Certo? Isso é uma grande sacada. Além do que, a outra sacada fenomenal que esse código tem é que a hora que você abre o sumário aqui, né, o índice lá de trás, você também tem as mesmas emissões, ó, as súmulas, tá vendo? Então, você pode ir por tema e ele já vai te falar naquele tema quais são as súmulas que você vai poder recorrer, tá vendo? Inclusive, outras legislação esparsa, enfim, é uma grande sacada isso daqui e facilita muito na hora de fazer a prova, tá? Então, foi por isso que eu escolhi fazer direito do trabalho. E tá vendo aqui, ó, essas marquinhas aqui eram marcas de clips, tá? Eu até posso dar uma dica para vocês de como fazer a marcação que eu fiz no meu código, mas a grande dica que eu quero dar é o seguinte: eu fiz várias técnicas ninja de marcação de código e na hora da prova eu não usei nada. Então, assim, esse código ele já vem tudo pronto. Eu fiz algumas marcações com marca-texto aqui, eu até posso explicar depois, mas assim, essa CLT aqui é fantástica, que ela já vem organizada, então você não se perde, não perde tempo, todo o assunto está ali na sequência, é muito boa para fazer a prova, tá? Falando um pouquinho da marcação, só para vocês terem ideia de como é que eu fazia a marcação. Então, por exemplo, ó, aqui na primeira parte aqui, ó, eu colocava o direito material do direito do trabalho. E depois, aqui na segunda parte, era o direito processual do direito do trabalho. Então, aqui eu colocava clips, tá? E o clips, ele marca o quê? Ele marca o assunto principal. Então, eu tinha que falar de jornada de trabalho, eu ponho o clips na jornada de trabalho. E depois eu pegava aquelas fitinhas, aqueles marca-página,
e colocava marca-página da mesma cor daquele clipes, na sequência aqui, ó, na mesma reta. Então, o que acontecia? Eu sabia que todo o assunto pertinente àquele clipes estava na mesma reta que aquela marcação que eu tinha feito, né? Então, eu fiz direito material, direito processual. Aqui em cima, eu também coloquei, ó, e eu fui colocando na sequência quais eram as peças que eu poderia fazer, ou seja, inicial, contestação, embargos, recurso ordinário, enfim, e fui colocando aqui na sequência, né? Mas para ir puxando assim e ver quais eram os artigos que me falavam, que me levavam aí as peças que eu teria que elaborar. E aqui no final eu coloquei uma outra cor diferente das demais para legislações esparsas. Então eu peguei as principais legislações esparsas que a gente trabalha no direito do trabalho, também colocava os clipes e ia marcando aqui embaixo na sequência da mesma cor outras matérias pertinentes, tá? E daí, se eu tivesse que fazer algum grifo, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu tenho grifo de várias cores, tá? Então, cada cor do grifo que eu fazia era pertinente também à cor do clipes que eu tinha colocado. Então, se eram clipes amarelo, eu fazia o grifo em amarelo, clipes verde, grifo em verde. Então, como você não pode escrever, na verdade, você pode escrever só a remissão, eu fazia essas marcações, né, com cores. Então, eu acho que isso é a maior dica que eu poderia dar para vocês com relação à segunda fase. Outra coisa é também levar um outro código, eu levei os dois, tá? Porque o examinador ele insiste em colocar bastante coisa do Código Civil na prova. Então também é bom você ver algumas coisas que possam cair do Código Civil, como por exemplo, às vezes um pouco do direito empresarial, ou um pouco de danos materiais, danos morais, né? Então essa responsabilidade vai estar aqui no Código Civil, que você precisa levar também, que aqui eu não tenho só o Código de Processo Civil, tá? E uma outra coisa que me ajudou com a parte prática, também com a parte de questões, tá? Mas com a parte prática, foi o livro também, deixa eu ver também se é do Renato Saraiva, é do Renato Saraiva também, tá? Que te prepara para a segunda fase, porque ele tem, na primeira parte aqui, ele tem o direito material, ele vai falando da matéria, né, do direito, então, do direito do trabalho, tudo que você tem que lembrar para a prova. Tem alguns lugares em que ele dá algumas dicas, ele deixa aqui mais evidente em verde. E também, se você começar depois aí para a parte final, ele começa a falar de modelos de peças trabalhistas, tá? Muitos professores falam assim, ó, não veja modelo, não veja modelo, não veja modelo. Mas só que você tem realmente que fazer, ter o seu próprio texto. Você tem que ter a sua própria escrita. Mas você observar outras maneiras de escrever, ou observar como finalizar bem uma peça, como fazer, por exemplo, essas divisões, né, por tópicos, ou como fazer, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de liquidação, caso você tenha que fazer em um rito sumaríssimo. Então tem alguns modelos de liquidação também, dá para você se basear para ter um estudo um pouco mais completo, né? Então, embora todo mundo fale, não veja peças prontas, modelos prontos, às vezes é bom, mas de novo eu friso que a parte principal é você estar ali sempre praticando. Faça bastante, faça à mão o máximo possível. Caso eu não consiga fazer à mão, faça no computador para ser mais rápido, mas quanto maior número de peças que você fizer, vai ser melhor, tá? Uma coisa que você realmente vai ter que decorar, isso não é difícil, porque o direito do trabalho ele tem poucas peças, é a linha do tempo. Então, se você tem ali, desde a reclamação trabalhista até o último recurso cabível, ou até a revisão, você deveria ter toda essa linha do tempo na cabeça. Porque quando for colocada a peça para você elaborar, ou em algumas questões também, qual é o recurso cabível da decisão, etc e tal, você vai ter que ter na cabeça, é muito mais fácil do que talvez você ficar recorrendo ao material, tá? Então, eu acho que essas foram as dicas que eu gostaria de dar para vocês.
bons estudos, espero ter ajudado bastante. E qualquer coisa, façam comentários aí, eu posso ajudar.